Queria convidar você a orar comigo. Se você puder fechar os seus olhos. E que nada venha nos distrair nessa noite. Nada venha inquietar o teu coração, que o Senhor fale contigo poderosamente. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença nesta noite. Queremos te dar graças, Senhor, porque tu estás aqui. E nós queremos, Senhor, dizer que estamos na dependência do Espírito Santo. Estamos na tua dependência, Senhor. Nós já podemos sentir a atmosfera sendo mudada, os corações agora, o terreno sendo preparado. Espírito Santo, que a tua chuva agora regue este coração, para que a boa semente caia ali e possa frutificar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós repreendemos todo o mal, toda mentira de Satanás, e declaramos, Senhor, a tua palavra poderosamente nos atingindo nesta noite, promovendo mudança de caráter, mudança de conduta, posicionamento, Senhor, no mundo espiritual e no físico, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia, glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Eu vou ler a versão NVI. Aleluia. Eu quero chamar a atenção que você grave esse primeiro texto que nós vamos ler, porque depois mais à frente ele vai fazer sentido. Ele vai se completar. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Amém? E eu quero perguntar para você agora, algo muito básico de qualquer relacionamento, de qualquer iniciação de conversa. Eu vou olhar para você e eu vou perguntar: quem é você? Como assim, irmão? Quem é você? Quem é você, Éder? Quem é você, Mari? Medite comigo. Porque você pode também fazer essa pergunta: quem é você, irmão? Sobre a tua ótica, sobre a tua perspectiva, você tem uma ideia de quem eu sou? Para a minha esposa e os meus filhos, eu sou o marido Maicon, eu sou o pai Maicon, o pai que disciplina os filhos, o marido que sustenta a casa. Mas talvez hoje você me vê pela primeira vez e você não sabe quem eu sou, a menos que eu relate para você um pouco sobre a minha vida. Por que eu estou querendo trazer essa reflexão nesta noite? Porque isso vai ser muito importante para que nós venhamos a entender o desenrolar do texto, do que o Senhor quer falar contigo, porque o Senhor já falou comigo. E sobre esta questão de identidade que nós estamos falando, eu quero trazer um personagem muito conhecido na palavra de Deus, que se chama Moisés. Quem era Moisés, irmãos? Moisés, vamos pegar estas mesmas referências que nós estamos falando. Moisés, quando ele nasceu, havia muita expectativa
sobre o seu nascimento. Então eu creio que Moisés, para os seus familiares, para o povo que estava sendo oprimido no Egito, Moisés era assim o libertador. Sobre a ótica do povo de Deus, no seu nascimento. Quem era Moisés para Faraó? Você lembra da história? Nós não precisamos abrir. Mas Moisés, ao completar 40 anos, a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 7, a narrativa tremenda de Estevão, e ele vai dizer que Moisés, ao completar 40 anos, ele decide: vou visitar os meus irmãos. Ou seja, ele já sabia que havia uma expectativa sobre ele. E Moisés, acontece a história que você sabe, ele vai defender alguém e ele acaba matando um egípcio. E depois no dia seguinte ele vai tentar apartar uma briga entre os judeus, entre o povo de Deus. E acontece que um deles diz: quem te nomeou juiz sobre nós? Quem é que diz que tu manda aqui? Você quer fazer a mesma coisa, quer fazer com nós aquilo que você fez com o egípcio? Matou o egípcio e enterrou na areia. E Moisés, que tinha toda aquela expectativa sobre ele, Moisés diz: já descobriram tudo, e ele foge. Para Faraó, Moisés era um fugitivo, um assassino. E agora, vá comigo lá, Moisés no deserto. Quantos têm promessas de Deus aqui? Mas lá no deserto eu tenho certeza que Moisés olhou para si mesmo e ele disse: quem eu sou? Qual é o propósito da minha existência? Aonde Deus quer me usar? É só eu que já fiz essa oração ou alguém se identifica aqui? É só eu. Amados, podemos dizer que talvez Moisés teve uma crise de identidade, mas isso faz parte do processo de Deus na minha e na tua vida. Eu nem pedi para o Vini ficar aí, mas fica aí, né, Vini? Acabei esquecendo, perdão. Então aquela pessoa, aquele personagem que todos nós conhecemos, ele tinha uma perspectiva de que era libertador quando nascido, recém-nascido. Era aos olhos de Faraó perseguido, um assassino, um fugitivo. E para si mesmo ele olhava, e eu creio que dizia: quem eu sou? Qual é o propósito? Eu fui lá, fui ajudar, fui defender os caras não entenderam o que eu estava fazendo, eles não entenderam. Isso nos diz muito a respeito quando a gente acha que é o tempo de Deus, mas Deus não acha quando é o nosso tempo. Deus, ele diz: é o teu tempo. No texto inicial, a palavra chama exércitos a quem? Olha comigo, versículo 41, a parte B. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. E isso me intrigou um pouco, porque eu disse: tá, mas todos os exércitos, quem Deus está chamando de exército aqui, meu irmão? Deus está chamando de exército aqui um povo valente? Homens treinados, experimentados em guerra, guerreiros? Não, Deus está chamando aqui de exércitos, escravos. Deus estava olhando aquele povo que ele estava tirando do Egito, e mesmo aquele povo naquela condição, sabendo do seu histórico, sabendo do seu passado, talvez pensando a respeito de si mesmo: nós somos escravos, nós nascemos para ser escravos. Mas Deus olhava aquele povo como uma nação, e por isso que a palavra de Deus vai chamar exércitos do Senhor. É minha e sua escolha decidir sobre qual perspectiva vamos caminhar. O que eu quero dizer com isso? Você pode decidir caminhar sob a perspectiva daqueles que já te rotularam,
você é um mentiroso, você é um impostor, você é um assassino, você é um ladrão, você é desonesto. Ou você pode caminhar sob a perspectiva daquele que sabe quem você é, que se chama Jesus. E Ele não se confunde. Ele olha para eu e você, nas nossas limitações como ser humano, nas nossas teimosias, não é verdade? Muitas vezes nós, agora vai dar certo, Senhor, agora, não, isso aqui está tudo certo, e a gente decide fazer as coisas, não, isso aqui eu já tenho experiência, e o Senhor olha assim, não era agora, espera mais um pouco, ora mais, busca mais, e às vezes, né, a gente olha para os nossos filhos e vê, enfiou os pés pelas mãos, mas nós em certa idade, nós também fazemos isso diante do Senhor. A nossa imaturidade, muitas vezes, nos limita. Nossa escolha é seguir na visão de Faraó, na velha visão, naquilo que as pessoas dizem ao teu respeito, ao meu respeito, ou na visão do Senhor. Vá comigo, primeiro a Crônicas, e este é um personagem muito conhecido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. A história de Jabes. Olha, o cronista, se a gente não vamos ter tempo para ler, mas todos amam aqui ler o livro de Crônicas, amém? Começa a dar sequência ali, porque o fulano gerou ciclano e assim vai. Só que no versículo 9, a palavra de Deus dá uma ênfase para Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Olha a carga emocional titular que estava sobre esse homem. Eu tenho certeza que você, não sei se todos os dias, espero que não, mas você ouve coisas que não agregam, não te faz crescer. Às vezes você chega talvez todo empolgado lá para o teu chefe, lá dizendo, vamos fazer assim e tal, o que você acha dessa estratégia, o teu chefe, te poda. E aí você fica sem entender. Amados, Jabes é um precioso exemplo de que nós não devemos viver sob a perspectiva das outras pessoas. É interessante aqui porque a Bíblia não fala que foi o pai, como era o costume, dar o nome ao filho. Não fala do pai aqui de Jabes, mas fala da mãe. E a mãe dá esse título para ele, eu dei a luz em meio a muita dor, a muito sofrimento. Então ele tinha esta marca, ele tinha esse rótulo. Você imagina talvez os familiares, os tios, os irmãos, dizendo assim, lá vem esse aí, olha o nome dele, o que significa. No que vai dar esse cara aí? No que vai dar essa pessoa aí? O que vai acontecer? Não vejo muita perspectiva de ser alguém grande na família. Só que há algo aqui relatado no livro de Crônicas sobre a respeito de Jabes, que faz toda a diferença e pode fazer a diferença na minha e na tua vida. É o que está no versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Sabe, eu e você, nós temos uma chave preciosa que se chama a oração. E quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, destinos são destravados. Quando nós oramos, os céus podem se revelar para você.
Ele poderia muito bem ficar ali e seguir a cronologia, mas ele decidiu: não, eu não aceito esse título, eu não aceito esse rótulo, eu não sou um sofredor, eu não sou um perdedor, porque a palavra de Deus diz para mim e você, meu amado, em Cristo nós somos mais do que vencedores. É uma decisão, é uma postura que eu e você, pelo Espírito Santo, devemos adotar. Próximo personagem, Davi. Puxa, Davi, tremendo. Pensa comigo sobre Davi. Quem era Davi? Para a família dele, para o pai dele, para os irmãos dele. Quem era Davi? Eu te pergunto, e eu te respondo: Davi, como diz a palavra, o pastor de poucas ovelhas aí, o caçula. Tanto que quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé, nem para o jantar, nem para a cerimônia de honra ele foi convidado. Esquecido da família. Quem era Davi para Saul, para o rei Saul? Eu imagino Saul como rei, olhando aquele guri. É tu que vai enfrentar Golias? Aí imagina aquela, sabe aquela pessoa que te olha de cima a baixo? Te olha assim, ó, dos pés à cabeça, assim. Ela não precisa falar nada, ela já falou tudo com os olhos. Eu imagino que foi isso que Saul fez. Tu vai enfrentar? Eu imagino que para Saul, Davi era um louco. Esse guri tá louco, perdeu o juízo. Eu estou ali com o meu exército ali acuado, eu estou acuado, ninguém tem coragem de enfrentar esse gigante aí, e vem esse guri aqui. Tanto que Saul tenta dar um jeito, né? Não, pega a minha armadura, né? Mas não, amados, Davi era um ungido do Senhor. Para Golias, quem era Davi? A Bíblia diz que quando Davi chegou diante de Golias, Golias o desprezou, Golias o amaldiçoou. Golias chega a dizer: quem vocês pensam que eu sou para vir com um pedaço de pau e pedra? Vocês acham que eu sou um cachorro? Ele desprezou Davi. Para as ovelhas, quem era Davi? Um herói. Porque foi o Senhor e foi as ovelhas que viu Davi resgatar a ovelha da boca do urso, do leão. Para as ovelhas, Davi era um herói. E para Deus, quem era Davi? Um ungido, o rei de Israel. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Você que me escuta em casa, quem é você? Eu lembro da minha adolescência, e eu não sei se todos passam por isso, mas quando a gente está entrando ali na adolescência, né, a gente passa como uma espécie de crise de identidade. Alguém se identifica comigo assim? Você não sabe, você tem dúvidas sobre o que você vai ser, qual profissão, qual caminho, quem é que você vai casar, aonde você vai morar. A gente começa uma crise de identidade. E essa questão, amados, sobre quem é você, é muito importante que você saia daqui nesta noite. Se você já sabe, você vai sair daqui renovado, sabendo quem você é diante do Senhor, mas para que você esteja preparado para apagar os dardos do maligno, porque ele usa a mesma estratégia, como ele usou lá com Davi, quando ele usou lá com Jabes, quando ele usou lá com Moisés, ele usa a mesma estratégia. Vá comigo, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3.
Interessante que eu revisei esse sermão algumas vezes. O pastor diz, eu vi que tu está preparado. E agora eu vi aqui que eu botei versículo 1 e versículo 21. 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, aleluia, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu não tive essa experiência ainda de ouvir audivelmente a voz do Senhor dizendo: Maicon, tu és o meu filho amado, em ti me alegro. Uma vez eu ouvi um testemunho, eu não lembro se era um pastor, e ele, quando leu esse texto, ele disse: Senhor, eu quero ouvir isso. E ele orou, ele buscou, pastor, e ele ouviu dos céus: Tu és o meu filho amado. Imagina essa experiência, amado. Mas vamos trazer aqui para a realidade hoje. Eu não ouvi essa voz. Talvez muitos de vocês não ouviram essa voz. Versículo 1 do capítulo 4. Olha comigo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Olha que interessante. Jesus, cheio do Espírito Santo, diz a palavra, ele é conduzido para onde? Para o centro, para Galileia, para Cafarnaum, para o templo. Não, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. E ali você conhece a história melhor do que eu. Ali o diabo lança desafios, tentações para o nosso Senhor. E olha que interessante a artimanha do diabo. Olha a pergunta. Versículo 3. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os desafios mais difíceis na tua vida vêm quando você está firme, cheio do Espírito Santo? Ou quando você está em necessidade aqui, porque a palavra de Deus diz que Jesus estava jejuando 40 dias. O diabo, ele é oportunista, mas a sua estratégia não muda. Ele é oportunista, ele fica olhando, o irmão Maicon, ele fica acompanhando, e ele fica procurando uma brecha, apenas uma brecha. E olha a pergunta dele: se és o Filho de Deus. Você lembra o que nós acabamos de ler aqui? Jesus, ele ouviu dos céus: Tu és o meu filho amado. Sabe o que acontece, meus amados? Muitas vezes o Senhor permite um período de tribulação, um período de processo na nossa vida, e a nossa tendência como filhos é esquecer das coisas que o Senhor fez por nós, é esquecer daquilo que o Senhor fez. Era exatamente o que acontecia quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, o povo viu grandes maravilhas, o povo caminhou em terra seca, no meio do Mar Vermelho, e o povo era o mesmo povo que estava reclamando porque não tinha água, que era o mesmo povo que não tinha o que comer, era um povo que chegou a dizer que tinha saudade da comida do Egito, chegou a dizer para Moisés: por que você nos tirou? A gente te disse, a gente não queria sair de lá, foi por falta de sepultura que tu nos tirou de lá. Meu Deus! Isso é para que eu e você venhamos a nos despertar. Meus amados, não deixa isso se apagar do teu coração, apagar da tua memória. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Está difícil, está sobrecarregado, vá aos pés da cruz, vá aos pés da cruz e diga: Senhor, eu sei quem Tu és, eu confio em Ti, Senhor, mesmo que o mundo esteja soprando ao contrário, mesmo que o vento esteja forte, eu estou firme
firme em Ti. Amados, o diabo vem para Jesus dizer: se Tu és o Filho de Deus, não tenha dúvida sobre a tua identidade no Senhor. Talvez o diabo veio para você, usando alguém muito próximo, e diz: quem te disse que tu é um pregador? Quem te disse que tu é um crente? Quem te disse que tu é um homem de negócio, uma mulher de negócio? Quem te disse que tu é uma boa mãe? Quem te disse que tu é um bom pai? Confia no Senhor. Vista esta identidade espiritual. Quantos são cidadãos dos céus aqui? Levanta a mão. Então, se nós somos cidadãos dos céus, aqui nós somos peregrinos. A nossa identidade está nele. Se és o Filho de Deus, e ele repete 2 vezes: se és o Filho de Deus. É o interessante se a gente fazer um paralelo aqui com Jesus entrando no deserto. A gente vê o paralelo com o povo de Israel. O povo de Israel entrou no deserto e fracassou. Mas o meu e o teu Salvador, ele não fracassou, ele venceu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Se eu e você conhecemos a palavra de Deus, o diabo não pode nada com a tua vida. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas precisava tirar o Egito do coração do povo. Isso é muito forte, porque às vezes o Senhor opera milagres, opera maravilhas, e você sai daqui e você viu o que o Senhor operou, libertação, cura, sinais, prodígios, e você sai daqui e deixa o diabo ficar investindo na tua vida. Aquilo foi uma farsa, aquilo foi exagero, aquilo foi emoção. Creia, decida crer, porque o justo viverá pela fé. Nós precisamos entender que a nossa identidade, ela é celestial. Nós não somos daqui, amados. Nós não somos daqui. O céu é a nossa pátria. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Está difícil as coisas. Você não tem mais força, você não tem mais ânimo. Ah, irmão, tu não sabe, quando eu estava bem, eu acordava às 4 da manhã, eu buscava o Senhor fervorosamente, eu falava em línguas, eu jejuava. E hoje como é que tu está, irmão? Irmão, eu não consigo nem levantar da cama. Ó, desperta tu que dormes, e Cristo te levantará, te iluminará. Amados, nós precisamos despertar. E aonde eu e você buscamos força, renovo, aonde eu e você buscamos? É quando eu vou na igreja que eu me sinto bem, amém, porque o Espírito Santo está aqui. Mas o Senhor quer te levar a algo mais profundo, ao nível de intimidade com Ele, e isso está na palavra de Deus, isso está na oração, isso está no jejum, isso está na busca, na consagração. Enquanto eu e você temos fome e sede, Ele está ali nos alimentando, Ele está ali nos suprindo. Jesus venceu com a palavra, provado e aprovado. Quantos querem ser aprovados por Deus? Eu quero ser aprovado, Senhor. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Irmão, tu falou aí em crise de identidade, e eu ouvi a palavra, ouvi sobre Jabes, as pessoas me rotulando. Tu não sabe do meu passado, irmão, mas eu já fui caluniado, eu já fui perseguido, eu já fui rejeitado,
eu já fui rejeitada, eu não tive um amor de pai, eu não tive um amor de mãe, eu cresci num orfanato, eu não sei, há muitas histórias aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei, meus amados, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da sua vinda. Você não está aqui por um acaso, não existe acaso para o Senhor. Irmão, eu já tentei muitas coisas, eu não consigo prosperar, eu não consigo avançar, parece que está sempre tudo trancado, parece que há ferrolho, portas de bronze diante de mim, quando eu oro parece que o céu está fechado. Continua batalhando, continua perseverando, porque Jesus nos ensinou: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Batei, o que é bater? É insistência, é insistência. Deus espera de nós que entendamos e confiemos de que Ele sempre está no controle, mesmo quando tudo pareça estar perdido, mesmo quando tudo pareça não fazer sentido, continua olhando para Jesus. Eu amo as histórias de Pedro, porque Pedro é como se fosse uma Ferrari de 0 a 100, o cara ou estava muito mal ou o cara estava muito bem. E uma das situações, umas passagens que eu amo, é aquela passagem que vem Jesus sobre as águas, e o barco está ali com os discípulos, e eles estão com medo, muitos deles pescadores experientes, mas você imagina o tamanho da tormenta, a ponto de pescadores experientes acharem que iam morrer, e olham Jesus e dizem: é um fantasma, e Jesus diz: não temais, sou eu. E aí vem Pedro: se é tu, manda que eu venha, que eu caminhe nas águas contigo também. Quantos aqui têm essa coragem? Porque nenhum dos discípulos fez isso, nenhum deles teve essa ousadia. Sabe quem é que é ousado? Sabe quem é que tem ousadia? Quem sabe quem é de verdade em Deus. Porque se eu olhar para mim, se eu olhar hoje para minha conta bancária, se eu olhar hoje para minha casa, onde eu moro, eu vou dizer: eu sou um fracassado e estou destinado ao fracasso. Mas eu olho e eu decido viver por fé, porque eu sei como Deus me vê, e Ele me vê como um vencedor, Ele me vê como um vencedor, como um guerreiro, Ele me vê como alguém que tem a bênção de Deus. E você tem a bênção de Deus. Nada pode parar alguém que tenha a bênção de Deus. Exemplo: José. Para a sua família, os irmãos, lá vem o sonhador. Ah, olha aí, o pai fez até uma túnica bonita para ele, diferente de nós tudo aqui. Lá vem o sonhador. José, olha a história de José, amados. José foi perseguido pela própria família. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para os ismaelitas. Só que José era um portador da bênção de Deus. José não foi por um acaso. José foi parar na casa de um alto oficial, escalão de Faraó. Era Potifar. Este homem era importante no Egito. Este homem era importante, era conhecido no Egito. É importante a gente frisar isso, porque que talvez a gente pense: não, ele foi por acaso lá. Não, era plano de Deus ele cair lá, naquela casa. E lá naquela casa a Bíblia diz que José fez com que Potifar prosperasse de tal maneira que ele disse assim: ó, os negócios aqui da minha casa é tudo contigo.
é tudo contigo. E estava tudo indo bem para José, até armarem uma cilada para ele. Depois José injustamente foi lá, para onde? Para a prisão, meus amados, para a prisão. Meu Deus do céu, mas irmão, eu tenho promessa, o que eu estou fazendo nesse buraco aqui? Irmão, eu tenho promessa, o que eu estou fazendo nesse poço aqui? É processo de Deus na minha e na tua vida. Lá na prisão, o cara era fora de sério. O carcereiro chega e diz aqui, ó, tá aqui a chave, é tu que manda aqui, é tu que manda. É tu que manda aqui. Tá, mas ele é um presidiário também. Não, é tu que manda aqui. A bênção de Deus estava sobre José. Aonde esse cara ia, ele incomodava. E é isso que às vezes acontece com você. Talvez você vai a algum lugar, você está lá no seu trabalho, e a bênção de Deus está sobre a tua vida, e isso começa a incomodar as pessoas. Lá vem o crente, o aleluia. Lá vem a irmã que ora em línguas. Lá vem o santo da Bíblia. Não importa como te rotulem, você em Cristo é mais do que vencedor. Você é portador da bênção. E amanhã, ou um pouco mais para frente, esta pessoa que está te perseguindo, ela vai estar aqui adorando a Deus. É assim que Deus faz. Deus é especialista em transformar causas impossíveis em improváveis, em prováveis, em causas impossíveis em possíveis. A transformação da água em vinho. E não era qualquer água, era água suja, porque era água onde eles lavavam as mãos. Água suja em vinho. E não era qualquer vinho. Era vinho de altíssima qualidade, de altíssimo padrão. Não importa o quanto você está sujo, não importa o quanto você olha e você diz, eu sou um pobre coitado mesmo, eu sou uma pobre coitada mesmo, nada dá certo na minha vida. Não importa, isso não importa, porque Deus é especialista, Ele pode pegar você e transformar você. Ele pegou a mim e transformou, e está transformando, e eu tenho certeza que este processo está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Ele é especialista em transformar improváveis em prováveis. Quem ia dizer que José era governador do Egito? Quem ia dizer que o homem que estava lá no poço, que foi para a prisão, quem ia dizer? Mas ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha a bênção de Deus. Nós já estamos encerrando. E olha comigo, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Quantos são filhos de Deus? Aleluia. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, quantos se identificam? Aos que receberam, quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador? Aos que creram, quantos creem nesta verdade? Então você tem o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu e você, nós temos uma nova identidade, e esta identidade ela é descoberta em Deus. Não existe outra maneira de eu e você funcionar, meu amado. Não existe outra maneira de eu e você funcionar. Tem uma canção que diz: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Se você teve uma experiência com o Senhor, Ele está te chamando nesta noite. Você se sente acusado, afastado, você tem ouvido esses dias: se tu és filho de Deus, está perdendo o teu tempo na igreja. Se soubesse quem tu é de verdade, nem deixaria tu entrar naquela porta.
Mas Jesus disse: eu vim para os que são doentes, eu não vim para os que são sãos. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Lá estava o Michael perdido e o Senhor disse: vem. Lá estava o Éder perdido e o Senhor disse: vem. Lá estava o Herman perdido e o Senhor disse: vem. Atenda à voz do Senhor. Como diz a palavra: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. O Senhor está chamando você para uma nova realidade. O Senhor está chamando você para a plenitude que Ele tem no Espírito Santo para você. O Senhor está chamando você a caminhar sobre as águas. O Senhor está chamando você para enxergar como Ele, enxergar de cima. Às vezes a gente está tão atordoado, tão atormentado, são situações, são circunstâncias, e eu não sei como vai fazer, como é que vai acontecer, sabe? E a gente fica num plano e a gente não consegue ver além de muros ao nosso redor. Mas o Senhor nesta noite pega eu e você, eleva e diz: é daqui que eu te vejo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Baixa a tua cabeça. Ele está neste lugar. E Ele está aqui curando, resgatando identidades nessa noite. Ele está aqui curando feridas. Feridas que estão abertas no coração, na alma. Quando você lembra, dói, dá vontade de chorar. O Senhor está resgatando identidades nesta noite. Ah, irmão, eu era muito usado por Deus. Eu fazia trabalho de evangelismo. Eu servia sopa debaixo do viaduto. Eu visitava casas geriátricas. Ah, isso ardia no meu coração. O Senhor traz agora à tua memória coisas que você fazia, obras que você fazia, e isso está vivo diante de Deus. Esta é a sua identidade diante de Deus. Mas irmão, estamos no 7º mês de 2026 e eu não vejo nada mudar. Mas o Senhor está vendo um filho próspero, uma filha próspera. O Senhor está vendo: mas irmão, meu marido não quer se converter, não quer vir à igreja, eu venho aqui sozinha, a minha esposa não quer vir aqui, os meus filhos não querem vir aqui. O Senhor está vendo a sua família aos pés da cruz. O apóstolo Paulo diz: eu não vivo por vista, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Há pessoas aqui que se sentem acusadas pelo diabo, dizendo que você não é digno. Ninguém aqui é digno. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. E eu quero te citar esta palavra para que você recite isso aos ouvidos de Satanás: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, porque passaram da morte para a vida. Nenhuma acusação há para ti, filhinho, para ti, filhinha, porque você está em Cristo Jesus. Você passou da morte para a vida. Pare e pense agora: quem é você? E quem Deus quer
que você seja. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver. pode apagar as luzes aqui na frente. Onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Você já pisou? Se não pisou, vai pisar nessa noite em nome de Jesus. Quem já pisou Santo, no Santo dos Santos, em outro lugar. em outro lugar, Oh, eu não sei viver, Senhor. sabe viver. Aleluia. E onde estiver, Clame. clamar pela glória, a glória de Deus. Vem com a tua glória, Senhor. Quem já pisou Enche o no tempo. Santo dos Santos, Preenche o espaço em outro vazio. lugar, Vem, Espírito. sabe Vem, viver. Espírito. E onde estiver, Clame. clama pela glória. Chaves clamou, clame a nesta glória noite. de Deus. Quem Eu já quero pisou, ser, Senhor, o que tu queres que eu seja. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar. em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quero convidar você a ficar em pé nesta noite. Não se distraia, porque Ele está aqui. Quando Moisés se achegou para ver aquela sarça que não se consumia, o Senhor viu e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você, meu amado, está pisando no local que é consagrado, santo ao Senhor. Com toda a reverência, com toda a reverência, busque ao Senhor nesta noite. Busque ao Senhor nesta noite. Talvez aí preso um grito, um gemido, um clamor, dizendo: Senhor, muda a minha história, muda a minha sorte. A Bíblia diz que Jabes orou, ele não ficou esperando a próxima geração, ele orou, ele não se conformou. Ore nesta noite e coloque diante do teu Pai o que você está precisando. Coloque diante do teu Pai: Papai, socorre-me. Pai, eu não quero mais viver essa vida de mentira. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Socorre-me, papai. Como Pedro começou a andar sobre as águas, mas tirou os olhos de Jesus, prestou atenção no que estava acontecendo no vento contrário e começou a sucumbir, começou a afundar. Mas me alegra, porque Jesus veio ao seu encontro, veio diante da sua limitação humana e o levou, o levantou de novo. E como é que Pedro voltou para o barco, meu irmão? Ele voltou com Jesus caminhando sobre as águas. Viva o sobrenatural, busque o sobrenatural. Ele quer transformar vidas. Aleluia. Adore, adore a Ele. Adore, adore ao Rei dos Reis. A tua glória enche a casa, Senhor. Aleluia.
Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, mas pela glória, a glória de Deus. Se esta palavra fez sentido para você, se esta palavra falou ao seu coração, e você sente de vir aqui à frente, buscar ao Senhor no altar, você tem a liberdade. Você tem a liberdade. Você está na casa do seu Pai. Ele está aqui. E Ele não te condena. Ele não te julga. Ele é o teu Pai. Aleluia. Adore ao Senhor quem já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se você ficou no seu lugar, eu quero te pedir que você estenda a sua mão para as pessoas que estão aqui na frente. Você estenda as suas mãos para essas pessoas que estão de joelhos dobrados aqui na frente. E eu quero dizer para os irmãos que estão aqui na frente: aqueles que se humilham diante do Senhor são exaltados. Você não está se humilhando diante de um homem, você está se humilhando diante da maior autoridade que há, que era e que há de vir. É diante do Senhor, o teu Pai. Os humilhados serão exaltados. Estenda as suas mãos, nós vamos orar. Ore comigo. Senhor, nós oramos nesta noite e te pedimos, Senhor, que tu reverta este quadro. Reverta, Senhor, esta crise que talvez o meu irmão e a minha irmã está enfrentando. Reverta, Senhor, esta situação. Muitos dizem é para a morte, muitos dizem é para desistir, muitos dizem é para fracassar. Mas nós declaramos por fé, é para que Deus seja glorificado. Muda essa circunstância. Muda, Senhor, a sorte do teu povo. Muda, Senhor, as circunstâncias. Aquilo que está fechado, aquilo que está trancado, aquilo que já disseram não há mais esperança, não adianta mais você orar. Nesta noite nós colocamos um fim nestas palavras malditas e nós declaramos vida, nós declaramos vitória, nós declaramos, Senhor, um posicionamento, conversão genuína, mudança de atitude, mudança de caráter, pensamentos, Senhor, totalmente ligados e respaldados pelos céus. Nós oramos e declaramos a Ti, Satanás, o nosso adversário, que Tu retroceda em nome de Jesus. Que Tu retroceda em nome de Jesus. Nesta situação de endividamento, nesta situação de um casamento indo por água abaixo, família sendo destruída, nós ordenamos a Ti, Satanás, hostes do inferno agora,
principados, legiões, se retirem agora, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, caminhos aplainados para os teus filhos. Declaramos, Senhor, força de guerreiro para os teus filhos. Declaramos a tua palavra, Senhor, de Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. Esta é a identidade do teu Pai, te entrega nesta noite. Eu te mandei, não te mandei eu ser forte e corajosa, filha. Ser forte e corajoso, filho. Ore mais alto, igreja. Interceda mais forte, igreja. Porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está curando, o Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está abrindo caminhos, o Senhor está aplanando caminhos tortuosos, o Senhor está corrigindo o curso nesta noite. Quem é você? Responda: eu sou mais do que vencedor. Quem é você? Eu sou o ungido do Senhor. Quem é você? Eu sou o escolhido do Senhor. Quem é você? Eu sou mais do que abençoado no Senhor. Eu sou feliz, eu sou contente. Quem é você? Eu sou um homem de negócios de sucesso. Oh, aleluia! Continue orando, continue buscando. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Sopra, Espírito Santo. Quero a ti, e nada mais, nada mais. Nós vamos ungir o seu pai com óleo ali. Unge o primeiro com óleo, o pai da Aline lá depois. Ela repreende a enfermidade. Bota ele sentado aí nessa cadeira branca, por favor. Nós vamos orar pela cura agora, por milagres, por sinais e maravilhas. Você que precisa de um milagre, passe à frente. Ora, Éder. Pai querido, Pai amado, soberano Deus, diante, Senhor, da tua presença, Senhor, colocamos, Senhor, cada um que está enfermo agora, Senhor. Vem sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo teu milagre agora, neste exato momento, Senhor. Cura física, cura sentimental, Senhor. Cura espiritual, Senhor. Vem sobre a vida de cada um agora, neste momento, Senhor. Operando milagres, Senhor. Toca cada um, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Que eles venham sentir o teu fogo, eles venham sentir a tua presença. Que eles venham sair daqui, Senhor, aliviados, Senhor, por estar na tua presença. Que eles venham sair daqui curados, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que o inimigo tem travado na vida dessas pessoas, colocando enfermidade, cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora, Satanás maldito. Tudo aquilo que tu vem botando doença na vida das pessoas, cai por terra agora, em nome de Jesus. Seja desfeito agora todo o trabalho de macumbaria contra a vida, contra a saúde dessas pessoas, dessas famílias. Em nome de Jesus, seja desfeito agora. Seja desfeito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, dê um passo à frente para receber a imposição de mãos. Dê um passo de fé, venha até a frente aqui para receber a cura, para receber a oração, para receber a imposição de mãos. Vem, aquele que está enfermo precisa do milagre. O momento é agora. O momento é agora. Jesus está te chamando agora. Dê um passo de fé e venha até a frente e receber a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Oh, Pai querido, Pai amado, soberano eterno Deus, continuamos na tua presença, Pai. Continuamos na tua presença, Senhor. Vem com o teu calor, vem com o teu poder, com a tua unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos o teu poder, Espírito Santo, nessa noite, tocando as nossas vidas. Tu é o escape bem presente na angústia. Tu é o socorro, Senhor, no dia da tribulação. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos sustenta. Nós buscamos aquele que tem todo o poder. Vem de encontro à tua igreja, Jesus. Vem de encontro a cada vida, cada irmão, cada irmã.
muitas vezes está congregando sozinho, seu cônjuge ainda não é convertido, sua família, seus filhos. Quero dizer, não perca a esperança no Senhor, a esperança não é vã. Nenhum trabalho no Senhor é vão, continua orando. O Senhor é quem vai visitar a tua casa, o Senhor é quem vai visitar a tua família. O Espírito Santo é quem convence. Há poder nesse nome. Nós declaramos o toque do Espírito Santo na tua casa, na tua família. Talvez tenha algum familiar teu que está enfermo, algum vizinho teu. Nós declaramos a cura. Eu tenho alguns amigos também que eu quero declarar a cura agora em nome de Jesus. Visita, Espírito Santo, envia anjos, envia o socorro, em nome de Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Não há outro como tu, Jesus. Tu és Você que quer oração, passe à frente. Não há outro igual a ti na terra. Deus abençoe quem está em casa com cura, com poder. Passe na livraria, passe na cantina. Quem quer unção com óleo, passe na frente. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimente quem está do seu lado e diga: Deus abençoe a tua vida.